E aí ele vai criando produtos adicionais que estão baseados, assim, é quase surfista medindo vento, né? Que lateral. Que eu falo com humano e com IA. É. Eu acho que isso é o maior Tem muita pânico das gente que pessoas. chega com a gente achando que é robô, né? Sim. Como eu sei que você é um humano? Aí a pessoa vai lá, não, fulano, aqui é Bia, parará, parará. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá aqui em mais um episódio de AuVP Negócios, o podcast. E eu sou a Bruna Alencar, diretora de Capital Humano da UVP, acompanhada da Bia Henriques. Bia, fala pra gente, quem é você? Eu sou a Bia Henriques, diretora de produto da UVP Capital, e ao meu lado temos... Bia Marques, diretora dos novos negócios da UVP Capital. Então, esse é um programa que não é de entrevista. É importante falar porque tem muito podcast, né? E que faz para formato de entrevista. E a gente se propôs a comentar temas importantes com pessoas que estão vivendo na prática esses temas. Então, a gente traz alguns convidados. Hoje a gente tem a Bia Marques, que vai falar com a gente sobre a área comercial das empresas. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta emblemática. Me conta por que na UVP Capital a sua área chama Novos Negócios. Num passado distante, lá quando a gente entrou aqui, quando fundou a empresa, era de fato vendas, né? Porque a gente focava só em vender. Não olhava para relacionamento com o cliente, nem para qualidade, para nada. Então, nosso foco era vender, vender, vender a qualquer custo. A partir do momento, com uma reunião com o Raul, com o João, o Eduardo, a gente decidiu implementar um modelo de fechar as vendas com os clientes, né? Não só baseado na pressão, mas sim trazendo um pouco também do racional para a pessoa. Então aqui, quando eu falo da educacional, que no caso é a minha parte mais importante agora, eu estou falando de qualificar a pessoa que vai fazer parte da escola, para não só ali comprar um produto e se endividar posteriormente, né? O nosso treinamento que é focado nisso especialmente. Então, os novos negócios, né? Eles buscam muito mais expandir a empresa, buscar novas formas de fechar com esse cliente, não só baseado na venda técnica em si, mas da qualidade, da transparência, da honestidade que a gente pode levar ao cliente final. Eu acho interessante comentar também que quando a gente fala de novos negócios, a gente pensa não só no produto principal que a gente está vendendo, que é o UVP Escola, mas também em quais são as outras coisas que a gente pode vender para esse cliente. Então, hoje a gente tem vários estudos aqui internos que falam de cross-sell, né? Então, pensando no seu negócio, você vai ter ali a sua área de vendas, que era como a gente chamava antes. Quando a gente coloca esse lugar de novos negócios, a gente faz o time inteiro de comercial entender que o trabalho deles não é necessariamente só vender uma coisa, mas é olhar para todas as oportunidades que a empresa tem de gerar vendas e como que ele pode fazer isso, né? Aqui a gente vai tendo vários outros produtos. Inclusive, no atendimento com o meu time, se a gente percebe que aquele cliente não tem um perfil para a escola, por exemplo, a gente logo verifica em qual outro produto ele pode se encaixar, ou não se encaixa nenhum também, tem esses casos, né? E a gente mantém um relacionamento com esse cliente até ele chegar nesse ponto de estar pronto. E voltar pra gente pra fechar ali, de fato, a parte prática dele, que é colocar... Eu queria te fazer também uma outra pergunta, que é assim... quando a gente fala de vendas, e a gente vai falar muito sobre vendas hoje, a gente vai falar do nosso formato também, que é um formato via relacionamento, mas de vendas também, que é o mais prático e mais comum para o público que nos assiste, as pessoas usam mais o formato de vendas. Quando a gente fala de vendas, a gente fala sobre a primeira profissão do mundo, né? Muito se fala sobre isso. E aí eu queria que você me fizesse, me contasse como que a gente transforma e a necessidade de se atualizar. Porque você sai de um formato de vendas que é a primeira profissão do mundo e vai evoluindo isso para chegar num relacionamento com o cliente que ocasionalmente traz oportunidade de novos negócios no seu produto principal, em produtos auxiliares, né? Me conta um pouco como que você enxerga essa evolução. Eu acho que se a gente for comparar o modelo que nós temos no dia a dia de hoje mesmo, da população em si, que busca uma venda muito mais com relacionamento com o vendedor do que antigamente, a gente está em constante evolução. Então, eu acho que a função do vendedor não é só, você tem uma boa comunicação, você é proativo, você tem uma postura legal, você consegue engajar com a pessoa, você está pronto para isso.
Não, porque por trás daquela pessoa tem inúmeras técnicas que ela estuda e aplica na prática, que é a persuasão, o convencimento, né? De fato, entender a dor do cliente, de como é que a gente pode resolver. E aí, mas assim, cada modelo de negócio tem um tipo de venda. Então, quando eu falo de varejão, tipo o Mercado Eletro, por exemplo, ele ganhava as pessoas, os clientes, na rua com o microfone na mão, falando que o sofá tava por R$100 naquele dia. Aqui, não. Aqui a gente, óbvio, são produtos diferentes, são nichos diferentes, né? Então, aqui a gente busca uma venda muito mais consciente no sentido de, fulano, se você não consegue agora fazer esse investimento de tantos reais na sua vida, não se preocupa, você pode voltar posteriormente, e as pessoas vão voltando. Então, eu acho que cada tipo de negócio tem um modelo de vendas, mas no final, todos se correlacionam, que é voltar à sua relação com o cliente, sabe? Resolver aquele desejo, aquela questão, aquele problema dele. Tem uma das coisas que o seu time faz que eu acho que é genial, que é recomendar playlist, encaminhar vídeos para os nossos alunos, para o pessoal do canal do YouTube, que é para manter essa pessoa cultivando esse interesse pelo investimento, pelos nossos produtos, mas porque a gente entendeu que ela ainda não está pronta, né? Tem muitas formas de manter esse relacionamento ativo e o ponto onde a venda realmente começa, que é bem antes do atendimento, né? Sim. E outra coisa, além de manter de enviar a playlist, por exemplo, um cliente que não consegue investir em um dos nossos produtos agora, a gente, daqui a alguns meses, né? Então, se a pessoa às vezes fala que não consegue pagar porque vai fazer um MBA, uma pós, e demora de 2 anos, 6 meses a 2 anos ali, a gente tende a fazer um follow-up com ele, com campanhas específicas para aquele motivo de perda. Então, se a pessoa que geralmente falou, não consigo fazer agora porque vou fazer uma pós-graduação. Então, daqui 6 meses, eu tento ali uma abordagem diferente com ela. Ô, fulano, e aí, conseguiu fazer a sua pós-graduação? Já tá desenvolvendo pra frente? Então, eu consigo trazê-la de volta pra gente. E não é só, não vendi, tá fora, tchau, próximo, vem o próximo, vou lá e vem. Não é assim que funciona. A gente busca, de fato, entender qual que é a realidade do cliente e qual momento melhor a gente pode entrar na vida dele. Então, acho que é o principal. Falando de produto, quando você começa a pensar num produto, você já traz o time de novos negócios para poder pensar a comercialização desse produto. Me conta isso, assim. A venda começa bem antes do atendimento, né? Eu e a Bia, a gente trabalha muito junto, porque quando a gente fala de vendas, a gente precisa entender o nosso público-alvo, né? Então, quando a gente define um produto que a gente vai vender, a gente vai... pensando na qualificação que a Bia comentou, como que a gente vai qualificar esse lead, esse cliente, esse potencial cliente, né? Quais vão ser as características que a gente vai usar para entender se aquele produto que a gente está desenvolvendo tem, de fato, um market fit, vão ter pessoas que vão ter interesse nele? Se sim, quais vão ser essas pessoas que vão ter interesse para que a gente faça esse funil. E é um processo que acaba sendo muito minucioso, né? Porque acaba que o vendedor, ele tem que ter um feeling ali de, pelas respostas ali do cliente, entender quando e quando não faz sentido para ele comprar, né? Sim. E agora mesmo a gente está montando um novo funil para uma parte aqui da empresa. E o Eduardo, né, que é um especialista também de vendas, também diretor da empresa, ele está focado 100% em entender desde o começo, qual o tipo do cliente, qual o patamar do cliente, quanto ele consegue investir, se é um cliente de público X, Y. Então, tem todo um estudo que a gente faz, muito por trás de só colocar no CRM, colocar em prática e chamar o cliente, do que Vocês me engatilharam um lugar aqui que é de falar o seguinte. Os empresários, gestores, eles têm um hábito, assim, um hábito maldito de criar produtos a partir do que eles acham que é a dor do cliente, do que eles gostariam de ter ou de consumir, sem estudar de fato o público. Fazer uma pesquisa de campo ali, Exatamente, né? Entender qual que são as dores. Não, por exemplo, às vezes eles já têm um produto principal, e aí ele vai criando produtos adicionais para up o cross-sell, né, downsell, que estão baseados assim, é quase surfista medindo vento, né? Será que quer, sabe? E aí, tem muito disso, né? Porque o time de novos negócios é o time que mais consegue falar pra gente
qual que é o perfil desse cliente, do quais são as público. expectativas desse público. O que o público tá chegando lá na Sim. ponta pra te pedir, pra cobrar, pra entender. Vem com uma expectativa, às vezes, que não é a expectativa do produto final. E esse diálogo entre produto e novos negócios é muito importante pra isso, né? Pra entender isso. Aqui na UVP a gente faz muito isso de... Inclusive foi assim que surgiu o Módulo Internacional agora, né? A gente aperfeiçoou ele, porque a gente viu que nossos clientes... Óbvio, começou a cair muito mais gente que mora no exterior, porque a gente foi expandindo a marca, gente que tá né? querendo morar Ou fora, gente que né? quer morar fora. E aí a galera, não, mas não tá muito completo ainda e tal. Então a gente pegou o feedback dos clientes pros vendedores e eles passaram pra mim pra eu passar pra Bia. Então, Porque aí a gente desenvolveu, porque a gente já tem na UVP um módulo internacional que ele funciona perfeitamente para quem reside aqui no país, né? Só que aí, a partir do momento em que você mora fora, aí é interessante você falar, pensar, né, sobre saída fiscal, sobre como que você vai colocar os seus investimentos em outros lugares que não o Brasil. Então, por exemplo, se você der saída fiscal, quais as maneiras que você vai encontrar de investir aqui ou fora? E aí a gente foi adaptando esse conteúdo, pensando justamente, né, nas dores, nas necessidades que vocês foram trazendo. sim. Eu agora queria também levantar um outro ponto, que é o seguinte: tudo que a gente está falando até agora é muito subjetivo, né? A gente está falando de coisas que envolvem um olhar humano para o detalhe, para o cliente, para o processo de vendas. E eu e a Bruna, essa semana, a gente estava em um evento. E aí eu fiquei um tempão sentada do lado de um cara que estava vendendo uma ferramenta de CRM dele. E aí essa ferramenta de CRM, ela era baseada em usar bot e IA para as vendas. Então eu fiquei ali funcionava? ouvindo. Então, ele estava vendendo isso, né? Não vou dizer se funciona ou não, porque a gente não testou. Mas eu queria ouvir de você como que a gente tem aproveitado a inteligência artificial e essas automações para o processo de vendas. Como que a gente faz para não perder essa subjetividade que é tão importante para as vendas, né? Que é o vendedor, ele de fato olhar ali pro detalhe daquele cliente e perceber que ele precisa de outros produtos também. Será que eu falo com o humano ou com o IA? Eu acho que esse é o maior Tem muita pânico das gente que pessoas. chega com a gente achando que é robô, né? Sim. Como eu sei que você é um humano? Aí a pessoa vai lá, não, fulano, aqui é Bia, parará, até conseguir ambientar o cliente ali. Mas eu escuto muito isso, assim, no meu próprio time. Será que a IA vai substituir a gente uma hora? Muito provavelmente vai, em alguma parte do processo. Polêmica. Mas ela foi. Não em todo. Por quê? Porque a IA, ela não tem ainda o lado empático, humano, da subjetividade que o humano tem. Então, a IA é muito... Se você colocou um comando de X, ela vai fazer um comando de Y. E assim vai, né? Então, a gente montou... Inclusive, a gente estudou mais de um ano para como construir uma IA que conseguisse entregar o mesmo patamar de qualidade que o nosso time entrega, né? Não só o de comercial, mas toda a empresa entrega. Então... A gente está há mais de um ano desenvolvendo essa IA para que a gente consiga, no final, ter uma conversão ok dela. E é muito difícil. Por isso que eu falo assim que pode ser que no momento a gente consiga substituir boa parte dos nossos trabalhos, nossos processos para um IA. Talvez sim, se a gente conseguir chegar nesse resultado final, com ela bem trabalhada, bem redondinha, talvez sim. Mas a parte mais humana do processo, que é atender um senhor de idade, por exemplo, eu acho que essa parte tem um transbordo para o humano. Inclusive na nossa IA. Quando um idoso, às vezes, começa falando que tô falando com o IA ou com o humano, ou a pessoa não consegue pagar, tentou 5 vezes, não consegue pagar porque não preencheu um dado certo, e etc., tem que ter um carinho maior, tem que gravar um áudio, tem que ter uma empatia maior com o cliente. Então, em algum momento, a IA vai agilizar muitos processos, tanto os comerciais, quanto de produto, quanto de CH, acho que vários processos. Mas ter esse toque humano da empatia, do relacionamento de fato com o cliente, eu não sei se isso vai acontecer uma hora. Será que vai acontecer uma hora? Eu fico pensando. Eu acho até que, assim, a gente acaba tendo um certo FOMO, né? Assim, vai dando uma ansiedade, porque Sim. todas as redes sociais que a gente tá consumindo, aparece alguém no meio de uma sala vazia, assim, várias cadeiras, estações de trabalho, e aí a pessoa começa o anúncio dela assim: eu demiti todo o meu time de vendedores porque eu troquei pelo um CRM e uma IA que faz a conversão de tantos %.
Então, a gente Será tá mesmo sendo substituiu? bombardeado por isso, assim, pela essa promessa de que a inteligência artificial vai substituir. Eu acho que essa conversa era de bem antes, ela não se aplica única e exclusivamente à parte de novos negócios, à área Sim. comercial, a todas as áreas. E eu sinto, às vezes, que ela começou no caixa de atendimento automático dos supermercados. Primeira vez que a gente viu aquilo, todo mundo ficou, nossa, Não tem mais gente não vai trabalhando ter aqui. mais gente trabalhando e tudo mais. E eu percebo que existem vários tipos de produtos que exigem um atendimento humano. O próprio caixa, né? Você vê nas lojas, existem em todos os caixas de autoatendimento, mas várias vezes tem pelo menos ali duas, Dois. 3 pessoas que estão ali para ajudar as pessoas que têm mais dificuldade de usar. Porque uma pessoa que é mais velha, ela não necessariamente vai saber que se ela colocar todas as roupas dela na caixinha, aquele caixa vai ler tudo que tem que ela comprou, verificar ali se as compras estão todas certinhas, né? Então, Não, e oferecer o cartão, né? Tô falando Também. nas empresas, lojas de departamento, nas É. lojas de departamento de shopping. A inteligência artificial, o caixa de autoatendimento, ele não oferece o cartãozinho mesmo lá se que eles são oferecer, obrigados vai a ser assim, oferecer. aceita ter o cartão da C&A, senhora? ou Aí, não? eu vou colocar lá, não. E daí, ninguém me convenceu do Exato, porquê que eu preciso ter o o cartão. que você estava falando, né? Porque a inteligência artificial, ela tem uma entrada e uma saída. Toda vez que você der aquela entrada, ela vai dar aquela saída. Sim. Ela tende... É claro que as IAs generativas, elas estão tendendo a ter mais saídas, né? Não uma única saída. Várias pessoas perguntarem a mesma coisa, dependendo das informações que ela tem, elas vão dar saídas diferentes. Mas mesmo assim, não tem a delicadeza, a humanidade de entender se é realmente o momento, realmente a dor. Existem muitos negócios que, assim como o nosso, demite clientes, né? Que são clientes que não estão no perfil, clientes que não têm afinidade, alinhamento com a comunidade. E aí tem essa percepção, assim, eu imagino que não. O que você acha? Eu acho que não. Até mesmo porque a gente não conseguiu chegar numa perfeição dela ainda, né? Vai demorar ainda um tempo. Até o áudio que ela grava, por exemplo, ainda é uma voz meio robotizada. Uhum. Então, ela não tem esse feeling de entender, nossa, esse cara aí eu acho que vai dar problema. Porque direto a gente pensa, conhece uma pessoa no atendimento e fala assim, esse aqui, ó, se entrar dá problema. Ou se entrar, vai cancelar logo depois. Então, Bia, vou fazer uma pergunta polêmica. Todo Capciosa. episódio eu tenho uma pergunta capciosa e polêmica, né? Muitos produtos, muitas coisas sendo... Inclusive, quero a opinião das duas, Bias, a mim. Muitos produtos sendo criados a partir de ChatGPT. sim. Né? Muita gente ensinando gente a vender PDF criado pelo ChatGPT. Sei lá, várias coisas que são criadas pelo ChatGPT. E não é que o ChatGPT é ruim. Não sou contra o ChatGPT, não somos contra a inteligência artificial. Mas é que não tem uma certa curadoria, não tem ali o esmero. Não tem. E aí, qual que é o impacto de ter vários produtos criados pela inteligência artificial? E 2, qual que é a dificuldade de vender um produto ruim? Porque, assim, muito se ouvia falar que um vendedor, quando você ia fazer entrevista de vendas com alguém, você podia pegar uma caneta e falar, me vende essa caneta. Sim. Então, eu queria, primeiro, entender como que é essa coisa do monte de produto sendo criado por inteligência artificial. E você, como é que é vender um produto ruim? Assim, me Eu posso ser contem. polêmica? Pode começar com a sua polêmica. Eu vou comentar, inclusive, um pouco da parte que você direcionou para a Bia, mas que eu acho que é interessante de trazer. Quando a gente fala de produto, vai ter sempre um produto que é bom e um produto que é ruim, igual você pontuou. Uhum. O fato do produto ser ruim não necessariamente vai fazer ele ser difícil de ser vendável. Muitas vezes um produto que é bom pode ter essa dificuldade. Então, uma coisa não exclui a outra. Então, a gente pode ter um produto bom que é difícil de vender e um produto ruim que é fácil de vender. O que eu acho que acontece nesses cenários, né? Então, hoje em dia é muito comum a gente encontrar na internet várias promessas de produtos que vão... Às vezes essas cápsulas, pílulas, que vão te emagrecer, vão te dar energia. E Aumentar aí, tempo de ereção. Aumentar tempo de direção. E vai ter uma copy que vai ser super forte, que vai fazer você ficar convencido ali de que você tem que comprar aquilo. E eu não tô falando todo mundo, claro, né? A gente tá falando de um público que é
mais suscetível a esse tipo de copy mais agressiva e que vai acabar comprando um produto que é ruim. Nesses casos, quando isso acontecer, aí a pessoa que está por trás dessa venda, né? Então a empresa que está olhando para o produto, ela está cagando pro churn, que é o quanto que a gente está conseguindo reter ou não os clientes, quanto teve de cancelamento. A empresa, ela tá se importando só no número de venda, no volume. E ela não tá se preocupando com a retenção, até porque provavelmente aqueles clientes que compraram, eles vão aceitar o efeito placebo, vão querer continuar comprando. Quem não, vai deixar de comprar e aquilo não vira. Dificilmente a pessoa ela vai fazer uma grande reclamação. Têm uma dificuldade de aceitar que elas foram feitas de idiota, por isso que elas não reclamam tanto sobre esse produto? Com certeza. Inclusive o empreendedor ele já faz o cálculo da venda pensando nisso, das pessoas que vão reclamar, reclame aqui, piriri pororó, e a galera que vai continuar comprando. Eu mesma, eu me considero uma pessoa esperta. Eu já comprei uma vez de uma loja que o vestido nunca chegou. E eu olhei comentários, eu olhei o Instagram, vi Reclame Aqui, tinha pouco Reclame Aqui, e aí eu comprei e o vestido nunca chegou. Inclusive, era pro casamento da Bia. Eu tive que comprar outro vestido. Mestre em comprar coisas que não chegam. E olha que não, mestre não, aconteceu uma vez comigo. Eu já comprei no site da Farm, que não era da Farm. Eu já fiz várias tênis que nunca chegou da Netshoes. Então, acho que vai acontecer sempre isso, assim, que vai ter o produto ruim e pode ser que tenha um produto bom, que seja difícil de vender, às vezes porque o público que foi pensado para aquele produto não tá maduro. O produto ruim que você falou é geralmente o produto que vai direto pro carrinho. Você já comprou com alguém, tipo, num chat e deu errado? Nem sempre, porque às vezes... Mas deve existir. O próprio produtor ali, ele não pensa no público que tá lançando aquele marketing, né? Então, às vezes, tá lançando uma cápsula de cabelo, não pra quem tá ali usando que é seu cabelo, mas pra outro público, entendeu? Então... Já aconteceu várias vezes, inclusive com a gente, de lançar um tráfego para um público muito específico de aposentados pelo INSS, por exemplo. Eles queriam muito empréstimo para dar consórcio. E aí, não era que a gente tem um produto ruim, só o direcionamento que foi ruim do produto. E aí a venda fica mais difícil. Aí a gente não vende, porque a gente sabe que aquele público não é nosso. Mas isso é aqui. Bem interessante que você falou de tráfego, e acho que tráfego anda lado a lado com vendas, né? Sim. E pensando em tráfego, a gente deve considerar que o tráfego ele vai ser direcionado para aquele público-alvo que você considera que vai comprar. E aí vai fazendo esses ajustes. Então, quando acontece esse tipo de erro, né, de direcionar o tráfego para um público que não é seu público, você vai ter rasgado o dinheiro, literalmente. E aí, às vezes... O CAC fica muito alto. E você vai olhar para aquele ROI e ficar... O que tá dando errado, né? E muita gente, às vezes, não percebe, não consegue entender o que tá faltando para aquele tráfego virar. Como que você, junto com o time de marketing também e de produto, como que você olha para esses dados para entender o que tá funcionando, o que não tá funcionando? Aqui a gente tem um dashboard onde a gente consegue saber quais são os públicos que a gente está direcionando as campanhas de tráfego, né? Que é do time de marketing mais time de vendas, é uma conexão de fato direta. E ali a gente consegue saber. Então, por exemplo, óbvio que leads, clientes que vêm do Instagram, do YouTube, que tem um contato maior com o Raul, por exemplo, são muito mais engajados que a pessoa que vem do outdoor, do que a pessoa que vem de um evento que citou ao VP aleatoriamente, ou de um negócio no Facebook, entendeu? Então... Público frio, né? De fato, são públicos diferentes. Mas também tem testes. Então, a gente faz testes para uma base mais fria, para ver se a gente consegue atrair. Se atrair... Beleza, então vamos aprimorar isso aqui. Conseguindo atrair, vendemos para tantos por cento. Como é que a gente pode aprimorar para conseguir, de fato, atingir uma base maior? Mas acontece. Muitas vezes a gente direcionar, às vezes, para um público errado, como um teste mesmo, ou foi errado de fato, e a gente não conseguir vender. Na própria venda, a gente identifica na conversa com a pessoa que não é o nosso público-alvo, que não é o nosso perfil de cliente, direcionamos para uma coisa que ela consiga ser atendida, ou colocamos que agora não é o momento, ou colocamos uma playlist. Então, temos vários tipos de saída para que a pessoa, do começo ao fim, tem uma boa experiência com a gente. Eu acho que isso é o principal. Eu ia voltar minha pergunta de novo, porque não respondeu. Um bom vendedor vende qualquer coisa? Qualquer coisa. Um produto bom, um produto ruim. Ele consegue vender qualquer coisa. Um bom vendedor. Consegue. Desde que ele entenda o que ele tá vendendo.
Desde que ele entenda o que ele tá vendendo e vende qualquer coisa. Exatamente. Desde que ele entenda do começo ao fim. Qual que é o público, o que o produto resolve, quem ele não vai atender, porque ele não vai fazer isso com quem ele sabe que não vai conseguir Mas convencer. tem perfil? Porque eu sinto que a nossa empresa trabalha com perfil de vendedores. Assim, a gente tem, dependendo dos produtos, a gente direciona um perfil que facilita a venda. Tem, óbvio, os vendedores que são super coringas, como é o nosso diretor, o Eduardo. Ele... Qualquer um dos nossos produtos que a gente colocar na mão dele, ele vende para qualquer público. Mas, assim, para quem tá assistindo, como que você estrutura esse perfil do vendedor? Assim, ele é um bom vendedor, mas eu posso facilitar a vida dele, colocando ele direcionado para atender um público específico? Sim. Como que isso funciona? Conta pra gente. Consigo. Inclusive, qual vai ser o canal que ele vai atender o cliente? Então, se eu tenho uma pessoa que é muito comunicativa, que ela fala muito bem, que ela tem uma voz muito boa, uma dicção muito boa, eu já sei que aquela pessoa pode fazer uma ligação, por exemplo, ou uma call. Ou um direcional, por exemplo, essa pessoa aqui para consultoria seria excelente. Direção para consultoria e não para o meu time. Também faz esse filtro, né? Mas se eu ver que a pessoa, ela arrasa na escrita, mas pessoalmente ela é travada, eu não vou colocar pra ela fazer uma reunião com o cliente, ou uma ligação, ou uma call. Eu vou pra focar que ela fique ali no chatzinho, piriri pararó, conversando com o cliente. E também tem os perfis, né? Então, a gente na empresa tem perfis mais do agro, que direcionamos, querendo ou não, pra ficar mais diretamente com o agro. Tem perfis que são mais a parte banking. Então, tanto a galera que vem do Maurício pra mim, eu mando pro Maurício, a gente consegue entender, Mal, essa pessoa aí tá legal no seu time? Você acha que ela pode contribuir no meu time também? Então, a gente vai meio que, às vezes, roubando mesmo, né? Pessoas de outras áreas para poder compor o nosso time. Porque, às vezes, o perfil que a pessoa tem não é o perfil que ela tá naquela área, sabe? Então, tem como adequar. Mas, se a gente consegue identificar os produtos com os perfis, Eu lembro que lá no começo, porque eu também vendi, tá, gente? Inclusive, as primeiras turmas da UVP fui eu que vendi, antes de a gente ter o nosso time de novos negócios. Eu lembro que a gente chegou até a fazer teste se o nosso produto tinha alguma questão em, por exemplo, mulher vender mais, ou homem vender mais. E a gente descobriu que o nosso público é bem misto, não tem isso. Não tem, até hoje não tem. Mas tem uma questão de que tem outros produtos que faz sentido que mulheres vendam mais, assim. Um perfil de que... um produto para o público feminino e a mulher se sente mais à vontade em ficar vulnerável, contar a dor dela para outra mulher e tudo mais. Então, tem isso também da gente ter esse esclarecimento, assim, de que perfil de vendedor faz mais sentido para gerar conexão com o meu público, né? Exatamente. E, às vezes, quando eu tô atendendo um cliente que... por exemplo... Ele vem já com a reclamação de que, é porque outra empresa me atendeu, um cara me atendeu muito mal, foi muito ignorante comigo. Então, quando a gente pega um cliente que já vem com algum tipo de receio, com alguma red flag, a gente já direciona para uma pessoa que pode atender melhor ele. Ser mais aconchegante. Então, acontece muito. Então, às vezes a pessoa vem da consultoria mesmo. Bia, esse aqui não tem perfil da consultoria, mas leva pra escola. Ele já teve uma negativa, né? Já. Com quem que eu posso encaixar ele? Aí eu vou direcionar a pessoa mais estratégica que eu sei nesse ponto de quebrar a objeção. Vou lá e mando pra pessoa X. Então, hoje já tenho as pessoas que eu vejo. Olha, isso que vocês falaram, muito legal. Aqui, né, na empresa, a gente tomou cuidado de não ficar dando 2, 3, 4, 5 nãos pro cliente sem criar uma experiência, Óbvio que todos os nossos produtos são vendidos através de uma estratégia de relacionamento, mas assim... O cliente vem com a expectativa de entrar direto por um produto que não tem entrada direta, né? Assim, você tem que fazer parte da comunidade, enfim. Sim. Tem outras fases para ele ter acesso àquele produto. E aí, ele já tem uma negativa ali. Aí, você dá uma outra negativa. E o cliente sai com... Apesar de que isso é uma boa estratégia de marketing, né? Uma boa estratégia de desejo, de tornar um objeto de desejo, né? Como são as estratégias de vários mercados de luxo, né? Você precisa de ter relacionamento. Eu recentemente estava falando com a Bia, a gente falando, vamos comprar uma bolsa, não sei o que. Ela falou, vamos comprar, a gente vai comprar uma Birkin. Aí a gente rindo, a gente falou... que a gente tenha dinheiro vamos ainda. ter que construir esse relacionamento pra um dia estar com o nome na lista. Pra poder comprar. Pra poder tem que começar comprando uma empresa, um lenço. Depois uma carteira. Então assim, a gente sabe que isso é interessante. Começa no lenço, menina. A carteira já tá cara. Já. Carteira já é 2 mil pra cima. Então você tem que apesar de fazer sentido pra vários públicos que são públicos de A++, né? Mais.
Para outros públicos não faz sentido que você Sim. dê tanto não para o cliente, sem criar uma solução alternativa, sem esperar a maturação entre oferecer um produto e outro. E como é que a gente chega em tudo isso, no final das contas? Dados. Acho que a gente não podia, para a próxima pauta, sem falar de dados, porque como é que eu sei que a pessoa ela vende mais para aquele público específico? Como é que eu sei que o cliente X pode ser direcionado para aquele vendedor especificamente, porque ele quer mais objeção? Porque eu tenho dados. Então, no sistema, uma coisa que o meu grande chefe ensinou, o Raul Sena, foi nunca comece seu dia sem olhar o seu dashboard, sem olhar o seu CRM, sem olhar seu faturamento, sua conversão. Porque é a partir dali que você vai traçar a sua estratégia do dia ou da semana. Então, seu mês começou ruim ali no quinto dia, no dia 5, no quinto dia útil. Cara, como é que eu já posso salvar aquela semana? Não pensando no mês, mas naquela semana, naquele dia. Dados. Você tem que abrir o seu CRM, olhar o desempenho de cada um. Por que fulano de tal teve um desempenho negativo na semana passada? Tava de atestado, tirou férias, não chamou o cliente, sabe? Então, aconteceu alguma coisa pessoal com ele, que acontece também, interfere no resultado final. Então, o que eu olho para os meus dados que eu consigo ajustar e colocar em prática melhor meu resultado? Eu acho legal que tem uma história que ficou muito marcada pra mim, que foi na época que a gente vendia um produto que ele era voltado 100% para o público feminino. E aí a gente tinha um padrão de conversão para algumas vendedoras e uma vendedora tinha uma conversão menor. E aí eu lembro que você ficou quebrando a cabeça, buscando todas as possíveis variáveis para entender por que aquela vendedora tinha vendido menos, sendo que a conversa era parecida, o funil era o mesmo. Até a qualificação é a mesma. Exato, até que eu lembro que você chegou na conclusão de que ela começava a atender as clientes um pouco mais tarde, e aí ela perdia um pouco do timing de resposta que as outras que começavam a atender em um outro horário janela tinham. de tempo disponível do perfil do cliente. E aí era assim, era um perfil específico de cliente que você identificou esse padrão. E aí eu fico pensando no quão detalhoso é o seu nível de análise, né? Para olhar, de fato, essas minúcias e encontrar os padrões. Porque Sim. é muito fácil falar assim, nossas vendas estão baixas porque tal. Porque choveu em Goiânia. Choveu em Goiânia porque é férias. Correlacionar dados, né? Porque a gente consegue correlacionar várias coisas muito estúpidas, assim. Uma coisa que eu fiquei pensando a sua área é a área que tem obrigatoriamente que ter o menor tempo de resposta. Sim. Porque se você for parar pra olhar dados, tipo, 15 dias depois, fudeu. Não dá tempo de corrigir. Então, Eu já perdi milhões. tem que ser muito... Tem um esmero ágil, na né? análise, tem um conhecimento de correlações, E uma coisa né? que eu faço muito também é não só eu olhar para os dados, mas eu faço questão que o meu time também olhe para os dados. Então, eles sabem como estão as conversões, como estão as prospecções, como está o churn, como está o tempo de resposta. Eles têm a obrigação de olhar também para isso, para que eles possam se corrigir ou ajudar o outro. Porque tudo bem, é um departamento comercial, mas quando você consegue montar uma equipe que se ajuda, que coopera, que corrige, que dá dicas um para o outro, cara, você vai criar uma equipe muito mais robusta, uma equipe muito mais resolutiva, que entrega muito mais resultados. E meu time é muito assim. Então, eles são muito unidos no sentido de vamos junto, até porque nós temos metas coletivas e individuais. Então, se o coletivo não se ajudar, eles se ferram também. E porque eles buscam muito o fato de ser visto como uma pessoa que está ajudando. Que é uma coisa da nossa empresa, né? Antes de você ser promovido, você tem que, pela empresa, o seu time tem que te enxergar assim. A empresa tem que te ver assim. Então, eu passo muito isso pra eles. Não tem como você querer virar um supervisor ou um especialista se o seu próprio time não te enxerga assim. Você é referência onde você está? Porque se você não for, tá indo mal. Né? Às vezes eu sou muito foda, eu sou muito bom, mas as pessoas não me reconhecem. Será que de fato é culpa da empresa ou sua? Que você não se mostra também? Que você não colabora com os demais do seu departamento? Então, acontece de ter algumas pessoas que são sabotadas, acontece, óbvio. Mas a maioria das vezes é porque você não consegue passar pra frente o seu conhecimento, sabe? Corrigir, ou inspirar, ou ajudar o seu colega. Ou o seu gestor também, porque uma coisa que eu faço muito com o meu time, que eu aprendi aqui, inclusive, foi... Tá ruim essa semana, beleza. Meu Deus, o que eu faço? Parará, olhei os dados, tem algumas opções do que pode ser. Tá anotado aqui. Mas, acima de tudo, eu vou fazer. Galera,
boa tarde, bom dia. E aí, como é que foi essa semana? Como é que tá essa semana? Bia, tá muito ruim de resposta. Ou Bia, as mensagens não estão sendo enviadas, a meta deu algum problema. Então, eu tenho que buscar primeiro também a minha equipe. Qual a visão deles? Porque eles são um ponto de contato principal com o cliente, não sou eu, não é o Raul, não é a Bia do produto. Então, é o departamento que está lá em atendimento. Assim como também um time de suporte consegue melhorar o nosso processo baseado nas reclamações dos alunos, a gente consegue melhorar o processo de vendas baseado no que os novos clientes, que mudam a todo instante, estão trazendo para a gente novamente. Uma coisa que é muito importante como um fator norteador de cada um, né, dos analistas de novos negócios, é o quê? A gente trata churn de uma maneira muito séria. Sim. Assim, o cancelamento é uma coisa muito séria pra gente, assim, porque a gente entende que aquela venda não foi feita dentro de um relacionamento. Você não conversou com esse cliente, você não tratou ele como um cliente em relacionamento, não entendeu a dor dele, não deixou claro o que a gente entregava. Então, assim, isso é muito importante no que você tá falando, porque toda semana eles estão atentos aos perfis, às pessoas que eles estão falando, às pessoas que eles estão atendendo. Então, eles têm um alinhamento ali, meio como uma bússola mesmo, de que eles precisam de estar ligado com aquelas pessoas que eles estão falando. Então, quando a gente pergunta o que está acontecendo, o que você está sentindo como ponta final, tem muito informação, muito recurso para nos dar. Para a gente poder ajustar, seja o tráfego, para a gente ajustar, seja a definição de um produto, uma estratégia que a gente tentou, porque eles também estão. Então, o seu papel como gestora não é microgerenciar, né? O seu papel como gestora não é saber tudo. O seu papel como gestora é muito bem colocado, né? Porque você sabe ali causas principais, causas importantes, mas ao mesmo tempo também tem uma coparticipação do time em construir essa gestão junto. Nós estamos juntos fazendo a gestão dos leads, estamos juntos fazendo a construção da estratégia de vendas, do script que é utilizado para atender esses clientes. Então, eu acho isso muito interessante, assim, como que você faz. E não tem barreira, né? Porque eu fico com a galera também, todos nós aqui, na verdade. Então, a gente fica com a equipe sentada. Hoje de manhã mesmo, eu cheguei e as meninas, Bia, deixa eu te contar um negócio. Eu falei, conta. Estão caindo uns leads aqui com o nome Arve. Eu falei, Arve? Arve. Aí eu falei, não, me manda o print, deixa eu ver de onde veio. Peguei os dados de UTM, mandei para o nosso gestor de tráfego. Oi, a gente sabe de onde está vindo esse público? Mandei uns 3 para ele. Ele, nossa, Bia, vi aqui, eu montei a campanha de tráfego, mas o Google, na hora de executar, enviou para Venezuela, Índia... Meu Deus. Colômbia e um monte de... alguns países também. Então tem que parar. Tem que estar parando. Vamos estar parando. Porque caiu uma galera aqui que nem fala português. Então... Mas a gente conseguiu atingir, olha só também, né? A gente conseguiu atingir esse público lá em outro país que nunca nem fala do app pra vir pra gente. Mas acontece. E por isso que essa comunicação da sua equipe com você tem que estar aberta. Não pode ter medo. As pessoas não podem ter medo de falar com você, de trazer um problema que tá acontecendo, porque é assim que você vai conseguir resolver. Então, acho que é legal deixar um pouco do ego do eu sou dono da empresa, não falo com o vendedor, do que falar, não, o que tá acontecendo aí? Vamos resolver junto? Acho que na prática a gente consegue evoluir muito mais. Eu acho que uma pauta que a gente podia falar, já nos encaminhando pro fim do nosso programa de hoje, qual que é o lance... Por que as pessoas, assim, vou citar aqui uma pessoa que eu já citei várias vezes. O João Adib, da CIMED, ele é CEO, mas quando perguntam pra ele o que ele faz, quem ele fala que ele é vendedor. Olha, eu sou vendedor. Ele vende a empresa dele, inclusive, né? Isso. E eu acho que, assim, a gente podia falar um pouco disso, dessa habilidade que é tão importante, que é, primeiro, saber vender o seu produto ou serviço. E segundo, saber se vender, assim. Sim. Eu queria ouvir a opinião de vocês. E aí, eu dou a minha opinião encerrando, pra gente dando tchau pro pessoal. Sobre a importância dessa habilidade de vender que se desdobra em 2 coisas. Que é vender aquilo que você entrega
e vender quem você é como profissional. Eu acho que quando você entende do produto que você vende, e você vive ele na prática, que é isso muito que o João faz, João Adib, né? Ele crê tanto na empresa dele, na proposta dele, assim como a gente também, que a gente vive isso. Então, a forma que a gente se porta é com uma forma de inspirar, de querer de fato que você consiga também comprar o VP Escola um dia, ser aluna e vir pra baguncinha, ou vir pra nossa festa de Private Day, corta a baguncinha. Vim pra nossa equipe trabalhar com a gente. Então, você vive o que você vende, você acredita, você vê potencial, você vê resultado, você aplica. Quando você entende isso, você consegue convencer qualquer pessoa. Porque tem magia, tem vontade, tem inspiração, assim, na fala, no olhar. Eu vou chegar na mesma conclusão que você. Eu lembro que no primeiro evento que a gente fez da empresa, a Bruna chamou algumas pessoas para falarem por que elas estavam trabalhando aqui, né? Eu lembro que você chamou eu, o Vandinho, deve ter chamado mais alguém. E eu lembro da minha resposta até hoje. Eu falei que o que fazia eu trabalhar aqui era paixão. Paixão pelo produto que a gente tem, pela entrega de valor que a gente faz, pelas pessoas que eu tenho a oportunidade de trabalhar junto. Então, acho que quando a gente fala do time de comercial, que é o time que faz o caixa da empresa rodar, a gente tem que encontrar pessoas que tenham esse fogo, esse tesão, essa paixão de fazer acontecer. Eu lembro de fazer isso no primeiro evento da empresa, mas na semana passada eu fiz isso de novo. Eu disponibilizei minha agenda no grupo da empresa e falei, eu quero bater um papo de 15 minutinhos com pessoas que estiverem disponíveis desse horário. Marquem aí na minha agenda e a gente vai falar sobre a experiência de vocês aqui no VP. Talvez eu me emocione falando disso. Deu uma galera, né? E aí eu falei com 20% da empresa, assim, papos muito curtinhos, e a gente fiz algumas entrevistas, que eu queria entender por que as pessoas trabalhavam aqui, né? Qual que tinha sido a experiência de cada uma delas e tudo mais. E eu fiquei muito emocionada, assim, em ouvir vários dos relatos das pessoas de que elas acreditavam muito no propósito do que a gente fazia, na integridade do que a gente entregava, e das experiências que elas tiveram aqui dentro, assim, de se sentirem acolhidas, de se sentirem... Enfim, eu vou me fazer resumida, porque senão eu vou me emocionar. Mas foi muito interessante ouvir por que as pessoas trabalhavam aqui. E eu tinha a sensação, a cada fim de bate-papo que eu tinha, de que as pessoas estavam tentando vender a empresa pra mim. Então, eu era quase assim... Eu também tô comprada. Eu também tô aqui. Vamos... O que de verdade, assim. Mas é de verdade mesmo. E é muito do que vocês falaram, né? Sobre acreditar, sobre se movimentar, sobre... Uma palavra que eu uso muito, que é a integralidade. Nós somos a soma de todas as partes. E... Quando o seu trabalho, ele integra a sua vida, aquilo que você entrega como produto final faz parte de quem você é, do que você acredita, de como você quer deixar sua marca no mundo, fica mais fácil vender. Assim, você falou que um bom vendedor vende qualquer coisa e eu sou um pouco contra isso. Eu acho que um bom vendedor não vende qualquer coisa, ele vende qualquer coisa que ele acredita. Porque se você não acredita, você não vai conseguir vender isso. Se você não acredita que o seu produto é bom, você não vai conseguir vender seu produto. Se você não acredita que o seu serviço é bom, você não vai conseguir vender seu serviço. Você não vai conseguir vender nada daquilo que você não acredita. Porque a mente humana, ela é programada para perceber algumas nuances, assim. O tremular da voz, uma tremedeira na mão, um vício de linguagem ou de comunicação para tentar dar uma veracidade que não existe. Agora, se você acredita, você tá vendendo aquilo que vem de dentro de você, aquilo que você criou assim, como legado. Com a roupa X, interessa, cabelo desarrumado. Porque o cérebro, ele vai perceber que existe verdade naquilo. E aí, pra terminar com mais uma polêmica, né? Você precisa parecer. É importantíssimo parecer. Então, assim, se você não acredita muito numa coisa, aquilo é muito bom. Mas não parece que é bom. Não parece que é fidedigno.
você não vai conseguir. Então, acho que a habilidade de venda, ela tá, em acreditar, sabe? Aquilo ser realmente uma verdade forte dentro de você. E segundo, que você consiga transmitir e fazer aquilo parecer. Porque não necessariamente você precisa de ser um bom merchandising, né? Aquele conteúdo que é descrachado. As pessoas, sei lá, você passando margarina na novela das 9, ali comendo. Claramente a gente sabe que rico não come margarina, né? Não precisa de ser assim, descrachado. Mas você precisa aparecer. Sim. Você precisa saber expor aquilo. Você precisa transmitir isso para as pessoas ao seu redor. Pode ser em silêncio, pode ser na habitualidade. Tipo, todo dia eu como margarina. E na sua carreira também, né? Acho que não só a função do vendedor, mas se você quiser parecer se você quer ser um gestor, pareça ser um gestor. Se você quer ser um especialista, então pareça, entendeu? Não adianta você querer crescer em qualquer parte da sua vida se você não tem a coragem de dar a sua cara para o próximo passo. Pois ser é muito importante, mas parecer é o que te abre portas, às vezes. Pra encerrar, eu queria encerrar com uma indicação de um filme. Eu esqueci o nome do filme, mas ele é do Ray Kroc, do McDonald's, que eu acho que ele vai resumir... Fome de Poder. Fome de Poder. Fome de Poder. Ele vai resumir tudo que a gente falou aqui, porque o Ray Kroc, ele vendia coisas pequenas ali, máquinas que não faziam muito sentido para ele não conseguia atingir bons resultados com aquilo. Até um dia que ele foi vender uma dessas máquinas para os irmãos que eram donos do McDonald's. E ele ficou encantado com o negócio que era o McDonald's. Daí ele convenceu os caras a expandir o McDonald's com uma série de reuniões ali que ele foi fazendo de convencimento, de persuasão. E chegou um ponto que ele acreditava mais no McDonald's do que os próprios irmãos McDonald's. E aí ele foi o responsável pela expansão da marca, e aí ele se posicionou em um momento como dono do McDonald's. Claro que aí a gente pode até pensar, né? Ele apagou um pouco a história dos irmãos McDonald's, só que ele foi o responsável por o McDonald's ser o que o McDonald's é hoje. Ele não fundou, né? Mas ele propagou o McDonald's. Foi ele que... Se a gente come McDonald's hoje foi por causa do Ray Kroc. Então, acho que vale a pena você assistir para entender um pouco de toda essa dinâmica que a gente trouxe aqui na nossa conversa de hoje. E a gente te encontra no próximo episódio com novos convidados para vir comentar temas interessantes com a gente. A gente aceita tanto recomendações de temas que vocês querem, quanto também, se você quiser vir sentar nessa mesa, falar com a gente aceita também. Vai que você é a pessoa que o nosso público tá querendo ouvir. Combinado? Deixa aqui embaixo pra gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.